Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre curvas equipotenciais, verificando a relação entre campo elétrico e potencial. Assim como vocês já estudaram na aula de teoria, o campo elétrico é uma grandeza vetorial e as linhas de campo ajudam a visualizar a intensidade deste campo elétrico gerado por uma ou várias cargas. Aqui nessa figura, vocês podem ver uma carga positiva e uma carga negativa, formando um dipolo. O campo elétrico, ele sai de carga positiva que o gera e entra em carga negativa que o gera, formando, neste caso, essas linhas de força. Uma outra grandeza que possibilita verificar essa relação é o potencial. E uma região onde você tem o mesmo valor de potencial é definida como equipotencial. Em 3 dimensões seria uma superfície equipotencial e num plano uma curva equipotencial. A vantagem de trabalhar com essa nova grandeza, que é o potencial, é o fato dela ser uma grandeza escalar, ela é um número, enquanto que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Portanto, se você quer estimar a intensidade do campo elétrico, você pode fazer isso através do conhecimento do valor do potencial. O campo elétrico, ele é sempre perpendicular à superfície ou curva equipotencial. Olha, aqui você tem uma carga positiva gerando campo elétrico que sai da carga positiva aqui radialmente e as equipotenciais, elas são circulares. Em cada ponto, o campo elétrico é perpendicular à equipotencial. Aqui, da mesma maneira, vocês notem as equipotenciais em azul e as linhas de campo elétrico em vermelho. Isto nos dá ideia, portanto, da direção e sentido do campo elétrico e a intensidade pode ser estimada através da intensidade do potencial. E este experimento vai ser muito divertido, porque nós vamos estudar sobre esse assunto utilizando um programa de simulação. Então, nessa simulação, nós vamos mapear o potencial e o campo elétrico ao redor de cargas elétricas. E para isso, eu vou mostrar primeiramente como que funciona este simulador, para que depois vocês possam colocar em prática todo o conhecimento de campo elétrico e potencial e verificar na simulação o que você veria na prática. Vamos lá? Então, nesse experimento, você tem cargas elétricas, sensores de campo elétrico e de potencial ou tensão, lembrando que tensão nada mais é do que uma diferença de potencial, e uma fita métrica para poder medir as distâncias entre as cargas. Então, olha só, a primeira coisa que você vai obter é algo parecido com este quadro aqui abaixo, onde eu coloquei uma carga positiva e uma negativa. Essas linhas brancas são as linhas de campo elétrico. Elas são mais intensas próximas às cargas e menos intensa mais longe. Então, isso dá uma ideia de intensidade do campo elétrico, certo? E você pode mudar essas cargas de posição a hora que você quiser, tá? Esse é o primeiro quadro que você vai ter. E aqui, nessa figura, em um passo seguinte, eu mostro as equipotenciais geradas pela distribuição de cargas positivas e negativas. Para verificar esses valores, eu clico aqui à direita agora nos outros ícones ou outras variáveis que me dão os valores do potencial e me possibilita ter a visão das equipotenciais. Para eu traçar essas curvas,
eu pego esta ferramenta, clico em um ponto e ela vai me dar todos os outros pontos que definem essa curva, cujo potencial tem o mesmo valor. Este lápis, você clica no lápis e ele traça essa curva. E aqui você pode andar com essa ferramenta para qualquer posição espacial e verificar o valor da tensão. E com o sensor, você pode verificar o campo elétrico em um determinado ponto. Lembrando, se você sabe o potencial num ponto, você tem informação do campo elétrico naquele ponto. Então, agora algumas dicas para vocês poderem lidar com o simulador. Você vai ter carga positiva e negativa de mesmo módulo, 1 nanocoulomb. Você pode fixar cada carga em qualquer região espacial daquele fundo da grade negra que eu mostrei anteriormente. Você vai procurar, quando colocar cargas, sempre alinhar essas cargas na horizontal. Isso vai facilitar bastante o estudo. O campo elétrico, como vocês viram, ele é exibido através das linhas de força em branco. Você pode ver intensidade e também direção e sentido. Os sensores que estão abaixo daquele fundo preto, eles são sensores que permitem ver o valor do campo elétrico numa determinada posição. Então, se você tem uma equipotencial com determinado valor de tensão, você quer saber o campo, basta levar o sensor até o campo. As cargas elétricas, elas podem ser adicionadas uma sobre a outra e isso vai somar carga. Então, se eu coloco uma carga positiva em cima de outra positiva, você vai ter, por exemplo, 2 nanocoulomb e assim por diante. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer.